Pessoal, antes do episódio com o Filipe, eu tenho um grande favor a vos pedir. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sino e colocarem gosto neste vídeo. Isso para nós, querendo ou não, é uma grande motivação para continuar a trazer mais e mais convidados, especialmente os nossos atletas e treinadores, para que vocês possam conhecer um pouco da história deles e também aquilo que eles fazem em relação a treino e dieta, tá bom? Então, mais uma vez, inscrevam-se no canal e coloquem gosto e bora lá para o episódio. Filipe, Boas. como é Consegues-me que é? ouvir? Consigo-te Está tudo ouvir bem? e tu? Também. Desculpa lá, estava a tentar entrar aqui no PC, porque senão no, PC, no telemóvel ia ser muito apertado, só que estava aqui difícil. Tranquilo, meu, tranquilo. Como é que estás? Está tudo bem, obrigado. Tu também? Tudo bem, graças a Deus, obrigado. Oh, Olha, primeiramente, obrigado por teres aceito o convite, de vir aqui falar connosco. obrigado, Well, obrigado. vir falar comigo, né? O Pois, Fábio, o Fábio não pode. Não pode. eu acho que ele está um pouco atrasado. Não há Ahm, problema. mas foi mal, foi falta de comunicação minha. Não há problema. Eu, por acaso, também pensei que isto seria indireto, como eu te disse anteriormente. Por isso é que eu até estava a afundar as pessoas para entrar. Mas acaba por ser interessante assim e também estamos mais à vontade e não estamos dependentes das entradas de ninguém, portanto. Exatamente. Mas é algo que eu quero começar a explorar, o direto. Uhum. Sim, Então, opa, o direto, é assim, eu achei estranho ser tão cedo, mas depois acabei por não vos perguntar como é que seria a maneira que vocês queriam fazer o podcast. Por acaso, ainda agora a falar com o Nelson, é que ele me disse tão cedo, e eu disse, sim, opá, eles por acaso disseram-me que era cedo, só que eu também estava um bocadinho dependente das vossas horas, porque eu sei que vocês vivem fora do país, Irlanda e Londres, não é? é igual, o horário Ah, é é o mesmo. igual. Ah, Sim, ok. Eu pensei que podia ter alguma coisa de fuso horário e por isso é que vocês marcaram um bocadinho mais cedo. Mas se for em direto, é capaz de ser sim, mais, eu já mais tive pessoal, difícil. Mais já, já difícil se for um horário assim como este, é um bocadinho mais difícil de ter aderência. E eu já tive pessoal a dizer que domingo às 4, 5 horas não é um bom horário para o pessoal vir. O que eu acho estranho, porque normalmente estão todos em casa ao domingo, não? Mas é aquele horário mais família ou não direi que seja um horário em que possas apanhar toda a gente em casa. Perto de um horário de jantar, é capaz de ser um bocadinho mais acessível e mais fácil de tu encontrares toda a gente aí sim em casa. E para Yeah. marcar, e é mais fácil para o pessoal se quiser ter aderência, não vai perder metade da tarde para poder cá estar, entende? Então, perto do jantar já é uma hora em que quase toda a gente vai estar em casa. Então é mais fácil Sim. ter aderência. Vamos ter que ver ali então, talvez por volta das 9, 9:30, É, seja uma boa ideia. entre as 8 e 9 da noite é capaz de ser mais fácil para ter toda a Yeah. gente em casa. Olha, tens visto alguns dos nossos episódios? Já vi o do Nelson, ainda há dias estava a ver também o do Rui Pedro Batista, também para ter um bocadinho de intrusão naquilo que vocês gostavam e tinham planeado para o podcast, curiosidade também de saber. Um, A cena é que e para a cena é que tipo assim, com o Nelson e com o Rui são dois extremos, porque o Nelson ainda é atleta e o Rui foi atleta. Então com o foi Rui, atleta. o Rui a gente tentou explorar mais um pouco a história dele e o que é que ele fazia no passado, em comparação àquilo que nós fazemos hoje em termos de competições e tudo mais. Enquanto que o É porque Nelson, imagina, eu quando comecei a competir na mesma altura que o Nelson. Inclusive nós fomos parceiros de viagem para o Arnold e tudo mais. E eu, por acaso, quando comecei a competir, já competi o Rui Pedro Batista e eu conheço o Rui Pedro desde essa altura. Portanto, o que eles têm de 2015 para trás, ou melhor, o que é que ele tem de 2015 para trás, eu não tenho tanto conhecimento. Obviamente que tentei-me, ao longo dos anos, e mesmo desde que comecei a competir, apanhar um bocadinho das pessoas que já cá estavam, o Rui Pedro, o Ruizinho Ferreira, o Carlos Rebolo e tudo mais, mas obviamente que eles têm muito mais histórias do que nós para contar, não é? É diferente, o Rui é yeah, diferente. O Rui é uma enciclopédia. já que entraste nesse tópico, como é que entrou o fisiculturismo na tua vida? O fisiculturismo entrou, é assim, eu costumo dizer que entrou de uma maneira saudável e normal. Conversas de ginásio, eu já treinava há 6 anos, creio eu, e
foi-me sugerido por uma pessoa que me via muitas vezes no ginásio, na altura, e perguntou-me porque se eu não tinha interesse em competir. E eu, na altura, não sabia bem ainda o que era, porque era tudo muito recente, para mim, obviamente. E a categoria ao qual eu me incorporei também era muito recente, e aquilo ficou-me ali, aquele bichinho na cabeça, e a partir daí comecei a sondar. Foi algo muito natural, perguntou-me se eu não tinha interesse em competir, e eu, não, na altura, não sabia o que era, fiquei naquela, até disse que não. Não tenho muito interesse em competir, mas aquilo, sinceramente, foi estranho, porque ficou aquela vontade de querer saber mais, e passado nem uma semana abordei a mesma pessoa e perguntei o que é que eu precisava para competir. E foi a partir daí que surgiu tudo. A minha vontade surgiu, comecei a ver campeonatos. Inclusive foi uns meses antes da Power Expo aqui em Portugal, em 2014, e eu tinha amigos meus que competiam lá, a Fiodora competiu lá, e depois na altura, a época do Francisco Macau, Thierry Yeah, Wilson, yeah. todas assim mais mediáticas. O Paulo Fernandes na altura já competia, o Marco Costa também O competiu, Marco, né? O Marco o Marco da Casa dos Costa, Segredos, né? que é meu amigo até hoje, por acaso, o Postiga, que foi uma das minhas inspirações também na categoria, e foi a partir daí que surgiu o interesse. Depois, obviamente, fui conhecendo pessoas, conheci o meu primeiro preparador, o Gandra e tudo mais, e foi um despoltar de tudo dentro da categoria. E sejamos honestos, a categoria em que tu estás hoje, antigamente, tipo assim, não tem nada a ver, meu. Não tem nada Tu, a ver, né, não tem nada a ver. corrige-me se eu estiver errado, mas 2015 estamos a falar de quê? De Steve Cook, Steve Cook, né? O exatamente, Steve Cook, exatamente, exatamente. que era Steve na Cook, altura era a referência, era tipo o era, gajo da Men's Physique, né? era, era porque antigamente o que é que eles usavam? Eles usavam o Men's Physique para capas de revista, tipo, Yeah. e era aquele corpo estético em que pudesse ficar bonito a qualquer tipo de pessoa. Obviamente que hoje já não se olha para o Men's Physique dessa mesma maneira, não é? Antigamente tu tinhas de ter um corpo estético de praia, hoje em dia já é Era tudo mesmo. o famoso corpo de praia, yeah. Era que Sim, podia caber numa capa de revista, hoje em dia cabe na mesma numa capa de revista, mas tu vês menos Sisic que são culturistas autênticos, não é? sim, É muito qualquer um difícil. deles hoje podia competir na Classic, se quisessem. Fácil, Se fácil, fácil. quisessem. Hoje, por aquilo que eu vejo nas competições profissionais, acho que Fábio, está demasiado evoluído. Fábio, como é que estás? Desculpa. Não, tranquilo. Estávamos a falar aqui da evolução da Men's, Ah, de, de, então, de, de- bem, daquilo que era para aquilo que é hoje. E olha, perdemos o Filipe. Malta, peço desculpa, mas isto teve aqui uma quebra fugaz. Tranquilo, acontece. Foi o Fábio a entrar e eu a sair. Desculpa pois lá, é, Fábio, estavas a acabar de entrar. pois é. Foi bom, foi bom. Mas pronto, Está tudo estávamos a bem, Fábio? falar, estávamos a falar das revistas e tudo mais. E tu, quantos anos é que tu tinhas nessa altura? 22 para 23. Tinhas essas metas também de um dia ir para a Olha, e Men's eu sou-te Health? eu sou-te sincero, isso para mim nunca me bateu, porque eu sabia que para nós portugueses havia muita coisa que ainda era muito difícil. Então não era algo que na altura eu tivesse muita ambição. Eu quando comecei a descobrir mais este desporto e mais a parte competitiva, eu sabia que o nosso país era um bocadinho mais Atrasado. atrasado em relação. Eu não queria dizer atrasado, mas que tinha mais dificuldade de atingir esses objetivos. Então, eu quando comecei a competir, eu pensava mais na parte competitiva e não pensei muito na dificuldade em que isso acarretava, muitas coisas acarretava. Portanto, sinceramente, era algo que eu gostava de ter conquistado, mas nunca foi nada que me tirasse o sono, E sinceramente. E ainda bem que nós tivemos o Nelson, que foi, se não me engano, foi dos poucos, ou se não foi o único, foi dos poucos em Portugal que conseguiu ter, ao menos que nós tínhamos atingido esse patamar com alguém, porque hoje em dia essas revistas já pouco ou nada existem, já acho que já nem comercializam.
E ainda bem que nós temos uma história de Portugal para contar em relação a isso, porque senão Exato. nunca teríamos a oportunidade de ter esse mesmo registro. E Mas nunca, quando é que mas houve nunca o foi nada teu, que me tirasse o sono, sinceramente. quando é que houve o teu virar de chave em que tu disseste, ok, eu quero que isto se torne mais do que do que um hobby? Olha, é assim, eu acho que no final do meu primeiro ano competitivo isso já se tornou muito vincado na minha vida, porque eu passei do 8 ao 80 muito depressa, não é? Porque o meu primeiro ano competitivo foi muito competitivo. Ganhei quase tudo em que eu me envolvi, tirando as provas ditas internacionais, e eu no final do ano já tinha a certeza de que isto era algo que eu queria mesmo dar continuidade. Nunca tive noção, ou melhor, nos primeiros anos de competição não tinha noção de que era tão difícil para nós almejarmos algo grande, mas depois de ver o Nelson ganhar, depois de ver os nossos portugueses a se ingrar lá fora, eu decidi que era possível e dediquei-me a isto, eu acho que a 200%. Eu acho que se calhar o meu mal foi me dedicar tanto ao processo competitivo, temos que ser honestos, porque Portugal não vive disto, infelizmente, mas se calhar o meu mal foi esse, foi dedicar-me tanto a ser atleta 100% e se calhar perder um bocadinho daquilo que é um marketing que hoje está à volta do processo competitivo, dos atletas que vivem muito do marketing e que se calhar a minha dedicação à atleta, a ser 100% atleta acabou por me deixar um bocadinho de lado daquilo que é a evolução do panorama. Mas sim, mas no final do meu primeiro ano já tinha bem esclarecido que era isto que eu queria fazer, porque E, tive muito sucesso, felizmente tive muito sucesso. e o apoio da família sempre esteve lá, desde o início? Sim, graças a Deus. Sim. Não a 100% porque é tudo muito estranho. Não é? Tudo muito estranho. Eu já treinava há algum tempo, mas passar do ser dedicado ao ginásio a ser dedicado às competições acaba por estranhar, mas depois entranha. Por acaso, em relação a isso, nunca tive grandes problemas. Graças a Deus, nunca tive. Porra, Também eu, sempre para fui, mim, eu também sempre fui muito autónomo, sempre trabalhei desde muito cedo, nunca precisei de sustentabilidade para fazer as minhas coisas, não é? Porque eu trabalhava e eu desde cedo aprendi a cozinhar, portanto, nunca precisei de tanto, não é apoio, mas de tanta sustentabilidade por parte da família. Portanto, eu acho que foi bem aceito, até porque eu também sempre fui uma pessoa muito autónoma e saudável, portanto. quem me dera poder dizer o mesmo. É, Não, não é, no sentido de apoio de família, estás a ver? Porque a minha mãe e o meu pai eram totalmente contra. mas tu sempre tiveste esse tamanho. É que eu não. Eu Eu, comecei com um eu- tamanho se calhar mais aceitável, ou seja, mais normal. Não era algo que as pessoas olhassem para mim e diziam, és um atleta. Não, mas eu acho que só implementei algumas coisas, que era uma dieta um bocadinho mais restrita, uma dedicação diária um bocadinho mais difícil, mais diferenciada, porque depois o meu físico, como nós começamos esta conversa, no início, em 2015, o meu físico era um físico normal, banal, um pouco mais trabalhado, mas com um tamanho aceitável, super aceitável. Agora, um culturista, se calhar, acaba não, eu era por acarretar. mirradinho. Eu era Era, mirradinho. era. Eu também comecei na Men's. Eu acho que é o começo de quase toda a gente. Quase toda a Sim, gente. As pessoas não porque é uma podem. boa. As pessoas não podem menosprezar a Men's porque a Men's acaba por ser o trampolim para muita gente. É a porta de entrada. Foi assim com o Normalmente, canhão. Foi assim com o canhão, portanto. sim, porque normalmente se tu quiseres, pá, pelo menos experimentar o que é uma preparação e tudo mais. Não tens perna? Pá, a gente pode fazer qualquer coisa em relação ao teu É, tronco. Então mete aí uns calções e vai para o palco. E aí tu sentes realmente o que é viver a preparação, e ajuda-te a saber, a descobrir se realmente é algo que tu queres fazer. exatamente, porque eu acho que o processo competitivo
E o processo de subida a palco vai-te trazer um sentimento diferente do sentimento de estar de fora. E tu só vais saber se realmente gostas de passar pelo processo, seja ele para que categoria for, embora que eles vão diferenciar em finalização, mas o processo acaba por ser quase todo o mesmo, porque tu tens de te dedicar a 100% para ambos. E se tu só vais saber se gostas do processo competitivo e se te identificas com o processo competitivo, passando por ele. Obviamente que tu depois vais evoluindo e a questão do físico vem atrás, não é? Como é óbvio, o método físico hoje também já não é a mesma coisa, evoluiu bastante. Todos nós temos que passar por esse processo evolutivo para depois saber em que categoria que gostamos de nos evidenciar, mas a menos é sempre um trampolim muito bom, porque se calhar hoje em dia não é tão fácil, mas é mais fácil em questão dos outros, porque o facto de nós termos as pernas escondidas acaba por dar uma facilidade maior. Sim. Mas eu vi aí um story, a gente já vai lá, a gente já vai lá. Em relação ao teu treino, Filipe, houve uma grande mudança desde do momento em que tu começaste a treinar com o João Dias ou sempre foi algo que se encaixou naquilo que tu tens vindo a fazer? Encaixa por mim, porque já há muitos anos que sou eu que trato da minha parte de treino. E o João sabe isso, porque o João conheceu-me, eu já era atleta, e o João sabe que eu tenho essa experiência de trabalho físico, e foi um complementar. Ele trouxe-me coisas trouxe-me visões que eu acabei por adaptar ao meu treino, visões inteligentes, visões que ele já tem, de tipo de exercícios, maneiras de implementar no treino, mas em questões de volume e tudo mais, eu sempre fui um atleta que gostei de trabalhar com volume alto, acho que me dou bem com volume alto, o João também trabalha com volume alto, portanto eu acho que foi ali uma coligação de fatores boa, e temos sempre essa sinergia, ele dá-me algum à vontade dentro daquilo que é o volume de treino, ou do tipo de treino, de colocar um exercício aqui ou ali, e volta e meia eu vou também mantendo essa comunicação com ele, olha, estou a fazer isto, concordas, não concordas, achas que é preciso mudar aqui alguma coisa, queres que eu dê ênfase em mais alguma coisa, e então vamos mantendo sempre essa coligação, mas não mudou muita coisa em termos de volume, não mudou muito porque eu já fazia trabalho com volume, mas foi uma sinergia boa, não posso dizer que foi tipo uma mudança super drástica, acho que foi absorver mais um bocadinho daquilo que é a experiência dele e juntar também à minha experiência. Isto porque, sejamos sinceros, eu acho que eu quando cheguei ao João eu já tinha alguns anos de trabalho, já treino há 18 anos, 18, 19 anos, já compito há 11 e portanto eu já era atleta, já era um atleta trabalhado, acho que é refinar e absorver um bocadinho da experiência que ele também já tem, a experiência que ele adquiriu, e juntar um bocadinho à minha. Acho que não faz sentido tu pegares num atleta que já está feito e mudares a 100%. Às vezes não dá resultado e vais perder um ano de vida, um ano de vida de atleta por Sim. uma mudança que se calhar pode não fazer sentido. E então acho que tem funcionado muito bem, porque também a comunicação entre mim e o João sempre foi muito boa e acho que isso é um fator determinante em qualquer comunicação entre atleta e preparador, é terem essa sinergia, terem essa vontade de conseguirem encontrar o equilíbrio e a base para trabalhar. Nenhum está sempre 100% certo, nem outro também. Portanto, encontrar essa sinergia acho que é super importante e connosco tem funcionado bastante bem, portanto, a nível de treino. E tu alguma vez experimentaste o outro extremo de baixares um pouco o volume, trabalhares com mais intensidade para ver se o teu corpo reage de uma maneira diferente? Já, e não me fecho a isso. Atenção que eu não me fecho a isso, e eu próprio gosto de fazer esse pico de intensidade de pirâmide. Mas a única vez em que eu trabalhei mais a 100% nesse extremo, acabei por me magoar. E então não foi assim não foi assim muito benéfico, não quer dizer que não tenha sido um caso esporádico, é uma verdade, e eu não sou aquele tipo de atleta que acha que só há uma maneira de trabalhar, uma maneira de trabalhar a dieta, não há.
Eu acho que todos nós atletas somos diferentes, somos todos biotipos diferentes, temos que experimentar e temos que perceber aonde é que o nosso corpo se vai encaixando ou não. Eu próprio, volta e meia, gosto de reduzir um bocadinho o volume e falo com ele e dou-lhe a percepção daquilo que é o trabalho que estou a fazer, porque os anos também passam, não é? Nós não temos 20 anos para sempre e o volume não vai funcionar para sempre, o volume não funciona sempre. E acho que também há que haver uma adaptabilidade daquilo que é o contexto em que tu te Encontras. inseres neste momento. Eu já não tenho os 23 anos que tinha há 11 anos atrás, agora tenho 34 anos. Obviamente que tenho um corpo um bocadinho mais moldado, mas também tenho que ter a adaptabilidade necessária para perceber o contexto em que eu estou. Um, Embora eu tenha ainda na minha cabeça que consigo trabalhar com muita carga e muita intensidade, às vezes não é bem assim, porque o corpo também sente, a recuperação pode não ser a mesma, a idade não é a mesma, o contexto da tua vida não é o mesmo, então eu vou tentando adaptar, mas nunca fiz um trabalho 100% nesse extremo, de carga um bocadinho mais alta, intensidade um pouco mais alta e um bocadinho mais um bocadinho menos de trabalho a Volume. nível de volume, mas a única vez que eu fiz não correu bem, então vou Eu hoje, tentando. yeah, eu hoje por acaso fiz uma coisa que eu jamais na minha vida teria feito, que foi, cheguei ao ginásio, peguei nas coisas e fui-me embora. Não Meu, dava. tipo, não dava. Tipo, treinei já, treinei antes de ontem e ontem e foi marrar, foi luta, foi, sabes? Tipo assim, chegou hoje é dia de perna, cheguei lá e disse assim, epá, tenho que ouvir o meu corpo, não dá. Mas eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em assumir isso. Eu ainda ontem estava a ter uma conversa com um amigo meu que está com um bocadinho de um problema similar ao meu. Eu estou com alguns problemas nos meus ombros. Um, e ele também ontem estava-me a dizer que estava já há uns dias que está com um problema também no ombro e que acha que fez uma micro-rotura ou no ombro ou no peito. E eu disse-lhe, e ele disse-me que aquilo que já era recorrente, que as micro-roturas são recorrentes, principalmente nos bíceps e não sei o quê. E eu fiz-lhe entender que isso também é o corpo um bocadinho a falar, porque o corpo manifesta-se de muitas maneiras e se tu estás a ter micro-roturas muitas vezes e se és capaz de pronunciar e dizer que opá, o meu descanso não é bom, alguma coisa aqui não está a funcionar bem. Se já sabes que o descanso não é bom e continuas a ter muitas micro-roturas, tens que começar a perceber que o teu corpo está a dar sinais. E às vezes parar não é assim tão mal quanto parece. Lá está, é esta parte da adaptabilidade da tua idade, da tua vida, do contexto em que tu te inseres, que às vezes é preciso perceber e que as pessoas continuam sem perceber. O descanso é muito importante, principalmente. E perceberes que o teu corpo está-se a manifestar também é uma das coisas que tu tens que perceber. Eu, por Eu acho acaso, que já tento, ao longo do tempo, tenho vindo a perceber mais. Também sempre fui aquele marrento que amanhã está bom, amanhã está bom, amanhã está bom. E às vezes não está bom, porque a gente gosta tanto disto que não quer parar e acha que o e é parar às o, vezes não é é, benéfico, mas é. e é o mais é melhor É. é Eu que também eu já fui venho, assim, não te vou mentir que também já fui yeah, assim, porquê? Porque eu vou-te começar por dizer que eu sou um amante incondicional da musculação e do culturismo. Porque eu gosto mesmo muito disso e por isso é que eu acho que perdi demasiado tempo em ser atleta. É uma verdade. Porque eu gosto de competir. Eu, por mim, competi o ano todo e treino sempre e quando não treino é uma chatice. Mas às vezes é preciso perceber que a alta intensidade que nós que gostamos disso colocamos diariamente, às vezes é preciso também travar um bocadinho antes de partir porque depois nós dependemos disto e é difícil depois yeah. recuperar porque a intensidade é sempre muito grande, muito grande. E é preciso pensar que há mais alguma coisa para além disso. E a recuperação, hoje em dia já temos uma evolução dos processos muito maiores, temos uma evolução de conhecimento também muito grande. E as coisas que nós sabíamos há 10 anos atrás não têm nada a ver com as coisas que nós sabemos hoje. Por isso é preciso também entender isso, que há um processo evolutivo. Sim. Um, eu ia dizer qualquer coisa que não era mentira, mas sim, é saber a importância de saber distinguir a preguiça do, 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 do descanso. Eu ontem estava-me a sentir preguiçoso. Ontem cheguei lá, epá, estou aqui e tal,
não queria treinar, não sei o quê. Mas hoje foi mesmo, senti mesmo aqui em cima um Yeah. sistema nervoso a dizer, porque até mesmo ao acordar de manhã, eu acordei, dormi as minhas 7 horas, normal, desliguei o despertador, voltei a dormir. Estava morto, morto, morto. E depois levantei-me da cama só porque eu tinha, pronto, as responsabilidades de ir às compras, de fazer o podcast e tudo mais, e conseguir encaixar o treino e disse assim, sabes que mais? Vou treinar, vou comer a minha refeição, vou treinar. Cheguei lá, fiz o meu cardio e fui-me embora. Não... Mas é preciso nós termos o discernimento de perceber os porquês. E às vezes o corpo manifesta-se. Isso, o Yeah, cansaço, é uma manifestação. Mas eu costumo dizer que para nós atletas e para as pessoas que vivem inteiramente isto e que gostam mesmo disto e que não fazem isto como hobby, que não há beleza. A gente, quando não treina, não é porque não quer treinar, é porque realmente há alguma coisa que nos está a fazer com que a gente não treine. E eu, quando estou naqueles dias mais down, normalmente quando me corre melhor o treino. Porque se calhar a primeira série não vai ser boa, a segunda vai ser mais ou menos, mas depois acaba o treino e fico extremamente satisfeito porque o treino se calhar até foi mais bem conseguido do que num dia em que eu estou mais menos motivado. bem. Ah, É, ok. e nós não nos alimentamos de motivação, porque a motivação não vai ser sempre a mesma todos os dias. É preciso ter foco e ter gosto. Mas é preciso realmente entender esses fatores. Às vezes a A gente distinção. tem que distinguir. Pá, não estou bem para treinar. E mais vale eu não estar a forçar, porque eu depois vou querer meter as mesmas cargas que meto num dia bom. Não vou conseguir, se calhar vou-me aleijar. E é preciso ter esse discernimento. Pá. É importante, é super importante a gente conseguir avaliar isso. Eu hoje em dia já consigo avaliar um bocadinho mais, mas nem sempre foi assim. Tenho que confessar que nem Sim. sempre foi assim. Eu acho que E, passamos todos por esse processo. E graças a Deus nunca tive lesões muito, muito graves, ou graves. Nada que não se recupere com descanso ou com um trabalho específico num osteopata. Graças a Deus nunca tive nenhuma limitação dessas. yeah, indo um pouco agora para a parte da tua dieta, tanto em off como em pré-contest. Filipe, tu como Men's Physique, tu tens de ter uma atenção especial pronto, na tua linha, na cintura e tudo mais. Tu tens alguma limitação em termos de calorias? Tu tens que ter um controle calórico durante o teu off-season? Não, graças a Deus não. E eu acho que já comi mais no passado que eu como hoje, Sim. sinceramente. E eu, graças a Deus, não posso queixar porque eu tenho um metabolismo bom, bastante bom. Nunca perco a linha no meu off. Tenho sempre abdominais e tudo mais. Tenho mais problemas na minha parte posterior, as minhas costas ganham um pouco mais de gordura, mas sempre consigo manter sempre uma linha bastante aceitável, e tenho muita dificuldade em ganhar peso. Portanto, se calhar, lá está, é a minha parte estrutural, a minha parte genética, um ectomorfo puro, tenho muita dificuldade em ganhar peso e perco peso muito depressa. Mas não tenho, sinceramente, lá está, isto é a parte genética também a falar muito. Graças a Então tu Deus, não és, tu não és o tipo de atleta que sofre num pré-contest em relação a cardio, em relação a comida. Sofrer, vais sofrer, obviamente, sim, mas eu digo, sofremos todos. Agora, sim, mas principalmente agora com limites de peso e tudo mais, a gente acaba por sofrer muito. Mas não sofro eu entendo o que é que tu queres dizer da parte de sofrer, mas eu, para te enquadrar já basicamente no meu contexto, eu nunca perco mais de 8 quilos. Nunca perdi em toda a minha vida mais de 8 quilos. É sempre. O meu máximo de peso em off, em jejum, sempre foi 90 quilos. espera aí que a gente perdeu o teu áudio. Nunca passei. Já não estás a ver? Agora estou. Estava eu a Estavas a dizer dizer, que o meu máximo de off sempre foi 90 quilos em junho. Nunca passei dos 90. Infelizmente nunca consegui passar. Já tive o objetivo de querer meter um pouco mais, mas nunca consegui passar dos 90. E compito sempre com 81, 82, 83, portanto, qual é que é o teu perco limite? sempre 82, 600. Ok. Agora, mas mesmo quando não tinha implementação, competia com 81. Eu ganhei o meu Procard com 81. Portanto, 81 a 90 são 9 quilos. Eu nunca perdi mais do que isso. Nunca, nunca. E obviamente que o que eu quero, isto para enquadrar na tua pergunta, eu nunca fui, justamente por esta resposta, eu nunca fui aquele atleta que perde 20 quilos. Nunca tive esse. Nunca tive esse. Yeah.
problema e nunca saí do padrão. Nunca saí do padrão. O Mauro, tipo o Mauro agora está. O Mauro está com 116, Pá, 117. Eu assim, mas ele se calhar precisa e eu se calhar nunca precisei porque sempre estive dentro do padrão. Nunca precisei de ganhar muito também, porque sempre fui muito estético e sempre tive carne nos sítios certos. Graças a Deus, sempre tive esse. Opá, mas lá está, eu também não tenho o problema de trabalhar as pernas, né? Eu não preciso das pernas para nada. Quando tu trabalhas clássico, 212, bodybuilding, tu tens que trabalhar um todo. Se calhar há algumas coisas que o teu fator genético não te faz desenvolver de uma maneira tão boa, e então aí é preciso fazer um off cabuloso. Eu nunca precisei de fazer esse off cabuloso. E já comi bem, atenção que eu já comi mesmo muito bem. Só que também tenho um metabolismo bastante acelerado e também acaba por me ajudar, se calhar. A gente nunca pode esquecer o fator genético. Nisso eu não posso queixar, não posso dizer que sou aquele atleta que geneticamente não é dotado, mas que não sou bom geneticamente. Tenho que dar valor a isso. tu não és bom. Não, não digas isso, mano. Não, eu acho que assim, tipo, individual, ajuda-me aqui. Individualmente, Individual, falando de, individualizar. exato, um, cada pessoa vai se encaixar, pelo menos esta é a minha visão. Cada pessoa vai se encaixar numa categoria, entendes? Eu conheço um men's physique profissional que é o Matias Juliano, que ele é romeno. É, ele tenta ao máximo meter carne nas pernas porque ele queria experimentar fazer um clássico, mas só que tu olhas para ele é men's. A genética Sim, dele grita men's physique, não vale a pena sim, tu teres, completamente. entendes? Então eu sou muito, essa é a minha crença, quando tu tens um atleta à tua frente que diz assim, ou uma pessoa à tua frente que diz assim, eu quero ser, eu quero ser fisiculturista, ou eu quero ser clássico físico, e tu olhas para ele e dizes, não, peço desculpa, mas o teu corpo não é para essa categoria, não é para... Yeah. A Então, linha, a linha fala por si. Sim. Por exatamente, muito que por muito que tu possas meter tamanho nos pontos certos, depois a tua visão em palco vai-te dizer, "Opá, não é para essa categoria." Sim, isso eu entendo e aceito perfeitamente. Aceito perfeitamente. Eu até acho que há muitos menos físicos que já deviam ter saído também da menos, porque o corpo deles também está a quer gritar crescer. para eles sair, mas gostam daquilo. Eu, por Mas isso exemplo, é ao contrário. Eu olho para o meu corpo, eu não, eu relaxado, eu, por exemplo, não posso ser um men's, porque eu relaxado eu não tenho corpo men's physique. Eu tu tenho medes que quanto? quanto é que eu meço? Sim. 1,79. Só que eu olho, o meu corpo só com a pós-armada é que é bom. Faz sentido o que eu estou a dizer? Tipo assim, porque Faz, faz sentido, faz a men's sentido, faz physique, sentido, mas isso não é a- de todo mau. não, 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 não estou a dizer que é algo mau. Eu estou a dizer a men's physique, se a gente for olhar para o men's physique, são quatro poses e essas quatro poses são relaxadas. Tu tens que ter pronto, relaxado no sentido de, não estou a falar no sentido abdominal, sim, estás trincado e tudo mais, mas são poses em que tu não tens que armar Sim, um sim. duplo bíceps de Não tens frente ou assim. tanta contração, Exatamente, só que basicamente. Sim, pronto, estás ali armado, só que sim. é mais para o relaxado. E eu não tenho esse V-taper da Men's. Ou talvez eu não saiba pousar, não saiba Também pode pousar a ser. Men's. Também pode ser isso. Mas eu olho, o que é que me vem à cabeça quando eu penso em Men's Physique? Ombros, ombros, sim, Claro. duas bolas nos ombros, estás a ver? Aqui a parte superior totalmente desenvolvida, que, pronto, tu és o melhor exemplo, o Nelson, tu olhas para o Nelson, tu olhas para um Ryan Terry, tem o upper body extremamente desenvolvido e é bonito, são corpos agradáveis de se verem, estás a ver? O meu corpo é diferente, o meu corpo eu tenho que armar uma pose para tu veres assim, epá, não, ele tem tamanho, estás a ver? Indo assim um pouco para o lado competitivo, quando a gente teve o Nelson Rodrigues aqui, Hum? e agora quero tocar um pouco no critério de avaliação da Men's Physique contigo para saber.
para saber qual é que é a tua visão, a tua maneira de trabalhar. O Nelson, quando teve aqui a falar connosco, ele disse que o corpo dele, ou o estilo da linha e da estrutura que ele tem, não é tão valorizado em Portugal ou até mesmo na Europa, que ele sente-se mais valorizado quando ele vai para a América, por exemplo, ou para os países do exterior. Como é que tu, digamos, tu decides decidir competir em Portugal e aquele quadro, aquele painel de juízes dá-te um feedback em que tu precisas de ser mais condicionado. Só que depois tu decides ir competir para a Espanha e tu tens um quadro totalmente diferente, em que aquele juiz talvez tenha uma preferência em volume e não em condicionamento. Como é que tu trabalhas isso, sendo um men's physique? Olha, eu sou sincero, eu já percebi para mim que nós temos dois tipos de padrão. E eu acho que muito difícil. Depois vai, claro que vai ser o critério da avaliação dos juízes, que são sempre, podem ser diferentes. Mas tu tens dois tipos de padrão. É o padrão da Europa, que é um padrão super slicer, muito seco, e o padrão dos Estados Unidos, que são 5, 6 vezes menos seco e mais hard e mais volumoso do que a Europa. Em questões de trabalho aqui na Europa, o meu trabalho, não te vou mentir, é sempre o mesmo. É estar o melhor possível, com uma condição super apresentável, um volume e uma o volume e a harmonia também bastante boa e, e esperar que naquele dia seja a minha linha que vai bater. Porque eu tenho linha, acho que tenho uma boa cintura, tenho uns bons ombros, tenho boas proporções, sempre tive algum problema em ter uma condição 100% apurada na parte das minhas costas, e sempre foi o meu trabalho, a minha luta, mas eu não trabalho conforme a competição que vou. Eu tento trabalhar o máximo possível. Cheguei àquele ponto em que tu não podes ir atrás dos juízes, porque depois imagina, tu vais fazer cinco provas com cinco juízes diferentes. Se tu estiveres à procura do que aquele juiz quer naquela competição, tu nunca vais ter um shape pré-definido. Ok? Então é muito mais inteligente para ti tu ouvires alguns feedbacks inteligentes, é verdade, de quem está no meio há muito tempo, mas depois criares uma base daquilo que é o teu, o, o A teu tua máximo. assinatura, a tua Sim, a tua assinatura. assinatura. É, e é muito de pontos que tu bateste aí. Zona clavicular muito bem, muito boa, bem cheia, o ombros bem cheios, um V-taper bem marcado. Conseguiste ter ali duas poses em que façam a diferença totalmente e depois apareceres no shape. Não há, para mim, condição é inegociável. É inegociável. Mesmo que seja nos Estados Unidos, condição para mim é inegociável. Obviamente que depois eles aqui querem uma condição que se calhar é acima daquilo que é o espectável normal. Mas se tu conseguires estar com uma condição, com uma harmonia de shape, um bom posing, boa, és sempre candidato. Depois, claro que há outros fatores que vão sempre fazer a diferença, de patrocínios, mas isso é um negócio e nós já sabemos como é que funciona. Mas eu já, já mesmo antes de ser profissional, eu já tinha definido para mim mesmo que não ia andar atrás de juiz nenhum, porque isso correu-me mal. Eu, quando era amador, isso correu-me mal duas ou três vezes, e mesmo com o mesmo juiz, e eu não achei isso muito benéfico para nós porque aconteceu-me isso em três, quatro competições e em duas delas apanhava o mesmo juiz e eu pedia feedback num e ele dizia-me tens que vir mais seco. Tu na semana a seguir apareces mais seco, tens que vir mais volumoso. Então tu nunca sabes o que é que ele quer, é o que ele vai decidir. E depois chegas ao ponto em que pensas assim: eles estão-te a dar um feedback realmente verdadeiro? Ou estão-te só a dar um feedback porque tu foste perguntar? Então fica a pairar essa resposta fica no ar, fica a pairar. Vais ter que decidir se realmente te vais direcionar porque o que o júri te está a dizer naquele momento ou se te vais direcionar pelo 100% do teu trabalho. O 100% do teu trabalho é que vai ser sempre a definição daquilo que é o teu resultado final. Resultado próprio. Porque depois nós somos avaliados por outros
o resultado da avaliação por outros vai ser sempre subjetivo. Nós não podemos lutar contra isso. Não vale a pena. Por isso, o melhor é trabalhares dentro daquilo que é a tua estrutura. Obviamente que se tu me disseres assim, tens algum ponto que te está a puxar para trás, tens algum ponto em que não está bom, pá, é esse ponto que está a tirar pontos, vamos puxar por esse ponto, vamos trabalhar mais esse ponto. Se tu vês que em nível de harmónico do teu shape está bom, está equilibrado, não está a falhar nada, não vale a pena estarmos a lutar contra opiniões. É fazer o melhor possível e esperar que depois naquele dia a linha que eles estão a pedir seja aquela linha. Não vale a pena estar a lutar contra isso. Eu sinceramente já não perco o meu tempo. Eu sinceramente estou a gostar do rumo em que a Man está a seguir agora, especialmente com o Ryan Terry como Mr. Olympia, porque tu olhas para o Ryan e eu acho que aquilo é uma linha de Mans. Eu Sim, é não, a linha que já é a linha de sempre. É a linha de sempre porque ele não mudou quase nada nestes últimos anos. A mim o que me deixa um bocadinho mais triste é o critério que não faz muito sentido, porque tu, tu segues sempre pelo campeão, certo? Porque o campeão, se ele foi escolhido para campeão, é porque é aquela linha que nós temos que seguir. Mas depois tu vais ver o top 5 e os 5 não têm nada a ver uns com os outros. e Banks não O, tem Ba- nada a o ver com. Banks continua a não estar ali a fazer nada. Tu pegas o primeiro classificado, tem um shape harmonioso, o segundo já não é bem assim. É o, O é Ali. o Ali, né? O Ali acho que é muito forte de frente na pose frontal, porque tem um abdominal fora de série, fora de série, mas é numa pose só, mas depois não tem V-taper nenhum, não tem, não tem dorsal, a pose de costas deixa muito a desejar. Obviamente que tu podes dizer assim, mas os outros estão melhores no top 5. Também não estão, porque o Edvan Palmeira é exatamente igual, não tem V-taper, porque tem uma cintura larga, mas de frente é muito forte, porque tem um abdominal bom, tem um peito extremamente bom, mas depois de costas deixa super a desejar, e Talvez depois o tu nunca Brandon, sabes. talvez o Brandon O não. Brandon, mesmo com a idade, ainda continua a ser muito competitivo. Tens o Vitor Chaves, que é muito competitivo e se calhar no último Olímpia não foi tão bem avaliado quanto deveria. O mesmo Emmanuel Hunter também é muito forte, porque têm a linha típica do Men's Physique, que é cintura fina, zona clavicular, a largura clavicular acentuada, boa, bons ombros, costas também muito boas. Só que critério é muito bom, é muito bonito a gente ouvir dizer o presidente que vai haver mudanças e não sei o quê, mas depois as mudanças ficam um bocadinho aquém daquilo que é o expectável. Disseram que iam avaliar as pernas não são avaliadas. Estou aqui na Europa, se tu fores ver uma prova do Men's Physique na Europa, não é que a gente precise, mas se não fosse para haver mudanças, não falavam nas mudanças. Sim. Não é? Porque depois, o Men's Physique é tudo muito bonito, mas se fores a fazer uma sondagem, toda a gente vai dizer que isto é um desporto para homens altos. Para Sim. nós, de estatura média-baixa ou média, não temos sucesso, porque o nosso target de peso é muito baixo. Eu compito com 80 quilos, eu compito com atletas de 100 e muitos quilos, e eles não têm, parte baixa não têm, são completamente zero. E eu vejo-me lixado para bater peso, eles vão lá de fato treino e batem peso à vontade. E Sim. são quase todos assim. Dizia-te uns 10 de que aqui na Europa ganham tudo. Pá, e houve realmente essa indicação que ia haver uma mudança, mas as mudanças nunca aconteceram. Por isso, o rumo que a categoria está a levar, no início, quando entrou o Tyler, pareceu-me muito bom, porque houve muitas mudanças que foram estipuladas. O padrão, o peso à altura, o rácio, pareceu-me muito bom para meter um stop na evolução da categoria, mas foi só isso. Sim, ainda precisa de haver mais trabalho. É, precisa de haver trabalho. Padronizar um pouco mais a categoria. Completamente. Tu olhas para Yeah. o clássico era o Sibam. Do Sibam para trás, eles tentavam encontrar um padrão um pouco parecido com aquilo. Parecido. No Men's Physique não há parecência com nada. Não. Porque tu vais ver os últimos campeões, o Banks não teve nada a ver.
o outro que era muito alto, que também esqueci-me do nome, não é o Brandon. Havia outro que também foi campeão, que também era do estilo do Banks, também não teve nada a ver com o Manchester City. Ganhou também só um ano. Pá, depois tu nunca sabes o que é que eles estão a pedir, o que é, o que é que não é. Tipo, que Yeah, rumo é que a gente vai levar? o Filipe de hoje, de 34 anos, ainda tem o Olímpia como objetivo? O objetivo não desaparece. Obviamente que eu gostava de ser o primeiro português a lá ir. Obviamente. Assim como eu gostava de ser o primeiro português a ganhar uma medalha de ouro. Nós temos uma, e eu não considero que ele seja português, porque é o Elton e ele nunca competiu por Portugal. Ainda há Sim. pouco tempo, ainda há pouco tempo ele competiu pelos Emirados Árabes Unidos, por isso eu acho que ele Mas ele compete foi por, dizer, ele mas ele compete por foi onde, dizer que por onde lhe fez dá jeito. história. Mas ele Não, foi fez dizer, história foi nenhuma. dizer que fez história. Fez história nenhuma porque isto é para o inglês ver. Porque Yeah. e ele antes da primeira competição dele cá em Portugal, ele representava o Reino Unido. Ele vive lá há uma carrada de anos. Depois, não sei porquê, por alguma alma caridosa, meteu Portugal, ficou em segundo em Portugal. Se não estou em erro, no mesmo ano, meteu Portugal outra vez no Reino Unido e ganhou. E a partir daí nunca mais meteu Portugal, que eu saiba, já meteu Emirados Árabes Unidos, ainda há pouco tempo competiu no Dubai, ou o ano passado, no final do ano, e meteu Emirados Árabes Unidos. Por isso, tu és português, competes por Portugal sempre, não é só quando te convém. No entanto, pronto, ele tem que ser. Eu não o considero português, mas ele considera-se português. Há quem o considere português. Enquanto assim for, ele é o primeiro e único português de menos físico no Olímpia. Mas olha, Ele não. desculpa interromper, mas olha que ele não fala português, que eu encontrei com ele aqui no ginásio, fui falar com ele, ele não falou inglês, mano. Ele fala É, ele, português. Eu ele sei que ele fala, fala ele fala português. português, mas ele vive no Reino Unido e trabalha no Reino Unido Aham. há anos. Eu Ele sei. só, ele, eu arrisco-me a dizer que ele só vem cá para competir. E É. foi nos últimos 2 anos, Não, mas porque de ele, resto ele nunca cá vem. estava a fazer umas fotografias e na altura eu falei, "Hey, bro, good, good, mas falando inglês. Eu falei, Mas não, ele pode falar, fala português. pode falar, Ele não, mas eu foi. falei, ele pode falar português, que eu sou português. E ele, não, good, good, good. Eu falei, eu sei quem tu és, mano, não precisa disso. Ele foi virou as costas e foi. É, Então isto já vê a atitude Que ele já. foi. é. Eu lembro-me dele ter ido ao podcast do Blackout, quando eles estavam a fazer o Blackout, o podcast com eles. Não, mas eu vi um vídeo do Elton a dizer que ele foi o primeiro português a pisar no palco do Olímpia. E eu Yeah. era, eu era para escrever assim: então e o Fábio, onde é que fica no meio disto tudo? Pois é. Ele é o primeiro português de menos físico. Da Só. Men's Physique. É. Sim, sim, da Men's. E pronto, isso. Ele não deixa de ser português, mas se ele nunca representa Portugal, porque é que agora Mas ele não se leva a bandeira pode. de Portugal. Olha, leva mais eu aqui a bandeira de Portugal do que ele. Não, Sinceramente. Isso não mais faz. vale ele fazer como o Rude Boy faz. O Rude Boy Ah, diz que é Cabo Verde e ponto É final. Cabo Verde e ponto final. Acabou. Pronto. Acabou. É. Como é que tu avalias o nível de Portugal no cenário de fisiculturismo hoje, Filipe? Achas que nós estamos num bom caminho? Está. Eu acho que Portugal sempre teve muito potencial. Não digo só em men's physique, Não, digo não, não, em todo, em fisiculturismo todo, no em geral. todo, em todo. Eu acho que Portugal sempre teve muito potencial. Só que faltou o fator-chave, que é apoio. E quando eu digo apoio, não digo apoio só tipo pega lá dinheiro e vai. Eu não falo desse tipo de apoio. Falo de apoio para fazer com que os atletas consigam competir mais do que uma vez por ano. Nós temos biquinis extremamente boas e se calhar não competem mais do que uma vez ou duas ao ano porque não têm condições financeiras para competir. Nós temos atletas de clássico também muito bons e não competiam mais do que na prova do casino porque não têm condições para ir lá fora. E isso não faz com que nós não sejamos bons, faz com que a gente não tenha condições para lá estar. E eu acho que já há muitos anos que eu venho a bater nesta tecla. Precisava de haver um bocadinho mais de união aqui no país, e quando eu digo união, é união de atletas, união de marcas, união do culturismo, porque nós temos muitos atletas bons, muitos atletas bons. Se nós com tão pouquinho conseguimos ir lá e chatear tanto, imagino se nós tivéssemos mais condições. Eu acho que o fator determinante é esse, e isto já evoluiu mais, porque agora o marketing e os trabalhos nas redes sociais trouxeram um aporte financeiro, se calhar, diferenciado,
hoje em dia às pessoas, que faz com que as pessoas consigam movimentar um bocadinho melhor no desporto. Mas, mas mesmo assim acho que ainda é escasso para aquilo que é o talento que a gente tem, porque nós temos atletas mesmo realmente muito bons. Sempre tivemos, não é só de hoje, só que o que eu acho que nunca muda é exatamente isso. É os atletas não se mostrarem, e eu também realmente vi aqui o Nelson dizer, e é uma verdade, os atletas precisam de se mostrar, têm que se mostrar ao júri. Foi exatamente o que eu fiz o ano passado. Competi uma vez, correu muito bem, eu já ia competir mais vezes, mas escolhi provas que eu sabia que iam ser extremamente difíceis, para mim, português, e fui na mesma. Eu sabia que não ia ganhar. Foste ao Roménia, não foi? Fui ao Roménia Pro. Eu não ia ao Roménia Pro. Eu decidi com o João ir ao Roménia porque eu disse ao João, eu preciso me mostrar. E então eu tenho que ir. Eu sei que vai ser extremamente difícil, vai. Pá, mas eu tenho que lá ir, eu tenho que estar lá no meio dos bons, eles têm que me ver. Mas isso é E algo que isso os americanos fazem muito, Filipe. fazem Os muito, mas americanos, também têm condições para isso. E nós sim, não sim, temos. sim. Não, eu compreendo essa parte, só que o que eu quero dizer é, eles usam isso como estratégia. Claro, claro, o juiz tem que te ver. E volto a repetir, o Nelson disse aqui e disse bem, os júris gostam que tu apareças e apareças com melhoras. Vais, perguntas, pedes feedback, no ano a seguir apareces com melhorias e eles vão ver, opá, o gajo está-se a esforçar, o gajo está a Eles trabalhar. veem, yeah, eles notam. As pessoas pensam que não. Ou isto não é só chegares a um mês antes do campeonato, começares a seguir os júris e começares a meter likes nos júris, porque eles veem, e eu já ouvi eles a dizerem isso, e esperares que ele te reconheça por causa disso. Não, tu tens que ir às provas, tu tens que competir, tu tens que te mostrar atleta, não é só ser só atleta uma vez por ano. Né? Sim. Nós temos, infelizmente, nós temos aqui muito bons atletas em Portugal que só competem no Mister Big Pro ou no Mister Olímpia Amador, no Mister Olímpia Portugal, quando é. E eu Epá, sou daqueles que nunca compito cá. Não quero competir e cá sequer. mas é o que tu disseste, pá, é o financeiro. Tu vais a uma competição, tu não deixas menos de 500 euros, Filipe. 500 euros é quase só para o hotel e nem chega para o hotel e viagem. Exatamente. Não, a É, parte da pintura, a parte da inscrição, e fala até mesmo a nível amador, isso aí é um absurdo. é um absurdo. Imagina, eu sou um cansado da vida, porque eu tornei-me pro com 25 provas amadoras. Eu gastei rios de dinheiro. Né? E não desisti. E era tudo do meu bolso, porque assim como eu vi também o Nelson aqui dizer, vou usando sempre isto porque eu vi o podcast e faz todo sentido. Quem acha que nós temos os patrocínios, neste caso eu estou com a Zumu, o Nelson está com a Prozis, quem acha que quem tem patrocínios é que paga tudo, é uma mentira. Nós fazemos o nosso trabalho, os patrocínios que a gente tem acabam por nos ajudar um bocadinho e não nos podemos queixar tendo em conta daquilo que é o panorama português, mas o resto é tudo nosso bolso, é tudo nosso bolso. E é extremamente caro, é uma verdade. E eu não me queixo porque eu não tenho vícios e adoro competir. Sou um amante incondicional de competição, mas é caro, é difícil. É, a gente vai competir na Europa 3 4 vezes por ano e deixa lá 4.000 euros, 5.000 euros. Ah, se Yeah. calhar para muita gente é pouco dinheiro. Para quem não tem assim tanto, acaba por ser muito. E isso é o que faz a diferença. E é o que eu estava a dizer ainda agora. É uma pena, porque nós temos atletas muito bons que só competem cá em Portugal. A E se gente eles se devia ter algo. mostrassem, se eles se mostrassem mais vezes, nós em vez de termos um atleta ou dois por prova, íamos ter 10, porque nós temos atletas realmente muito bons, muito bons. Isso é E algo. eu já sou dos atletas mais antigos, sou um pouco dos que são da minha altura, mas ainda há muitos atletas a aparecer que são muito bons e é preciso metê-los a dar da perna nisto, porque há pernas para andar, há muito bom físico aqui, perdido, perdido, sim. É aquilo que o Brasil faz. O Brasil, quando vê potencial em alguém, eles agarram. Então vem cá. A marca pega, a marca investe, a mídia, Completamente, a rede social, a completamente, gente vai te ajudar a construir e tudo mais. Fazes a tua parte como completamente, atleta e a gente ajuda. E completamente. é por isso que eles estão lá à frente. Mas nós não temos. Eu vou-te dar um exemplo muito, muito fácil de tu perceberes. Não te dou apoio financeiro, mas dou-te apoio competitivo. E o que é que eu digo com apoio competitivo? Quantas provas profissionais é que nós temos cá em Portugal? Uma. Uma, Quantas provas é que nós temos internacionais amadoras em Portugal? Uma. Achas que isso ajuda o panorama português?
assim como tu falaste do Brasil e o Nelson também falou e bem, e os Estados Unidos também faz, e agora a Espanha também faz, porque a Espanha também começou com uma prova e agora tem para aí 6 Sim, qualificatórias. Porquê que Portugal não tem mais? Porque se calhar não interessa, não é? Não interessa. Mas se nós sim, tivéssemos isso, era muito mais fácil para nós formarmos profissionais e formarmos atletas, porque isto não é só ter atletas, é preciso formá-los, é preciso identificá-los, é preciso valorizá-los, porque nós temos atletas realmente muito bons em que não são valorizados. E eu acho que Portugal nisso é um falhanço total. É continuarmos a olhar para este desporto apenas só como um fator financeiro, que não vai deixar de ser, e não deixa de ser em país nenhum. No entanto, o fator financeiro é importante, mas quantos mais atletas tivermos, mais atletas vão querer envergar por este mundo, e portanto o fator financeiro está sempre a ser gerado. Enquanto as pessoas só pensarem no hoje e no fator financeiro hoje, vai-se perder muitos atletas que são o futuro. E o futuro é manter a roda viva, sempre, e sempre a funcionar. Portanto, termos mais competições em Portugal vai gerar muito mais atletas, vai gerar muito mais vontade, vai gerar muito mais oportunidades e vai gerar um país muito mais rico em qualidade competitiva. Portanto, só aí, eu acho que só esse apoio, e que eu acho que isso que era um apoio, porque éramos ter competições em Portugal e olhar para aquilo que é nosso. Se nós não tivéssemos qualidade, eu ainda dizia assim: não há qualidade, para que ter mais provas se não há qualidade? Yeah. Mas há, E a nível amador, meu, Portugal está muito forte. muito Portugal está forte, muito forte, muito meu. forte. Eu, Só que eu é como eu te hoje, digo, as pessoas deixam de competir porque depois não têm condições financeiras para manter. É muito sim, difícil. E tu aqui não és visto, porque aqui só és visto uma vez por ano. Então o júri não sabe quem tu és. Se tu sim, reparares, os nossos melhores atletas não foram feitos aqui. Não foram feitos aqui. Eu dou-te um exemplo muito prático. Tens a Gisela Canelas, que é pro de biquíni. Ela correu a Europa toda, durante anos. A Europa toda, não foi em Portugal que ela foi feita. E não ganhou o Procar daqui, ganhou fora. sim. Não é? Eu acho que até eu devo ser dos poucos que ganhei o Procar daqui. Dos poucos. Somos muito poucos a ganhar o Procar daqui. Devemos ser para uns 10, talvez. E estou a falar das categorias todas. Mas em português, eu acho que devíamos ser para uns 10. Porque mesmo para isso nós não somos bons. Para formar os nossos. Mas tu achas que isso tem a ver com política dentro do, Acho. do, do, do Acho. quadro de juízes apresentado em cada competição? É assim, eu não quero ser polémico, eu não vou dizer se é o quadro de Ser, juízes, ser polémica à vontade. Isto aqui, mas que realmente isto é algo que incomoda todos os atletas cá em Portugal, é que realmente nós aqui não servimos para nada. Não servimos para nada. Nós servimos para ocupar número e ficar dos quartos para baixo. E porquê? Eu acho, ó, Felipe, tu tocaste no assunto que é verdade, Dário, que Portugal podia ter mais, por mais que seja pequeno, pode ter mais competições para Espanha classificar. não é muito maior que nós. Só que Portugal é visto como o quê? Para quem quer o Procar. E o João também anuncia aquilo como a gente tem a maior prova da Europa que dá os Procares e não sei o quê. Mas muitas das vezes nem dá para os portugueses. Não. Dá para quem vai mais fora, porque é quem interessa, né? Agora, se tivesse realmente, como estavas a dizer, tivesse mais competição, vamos supor, tivesse duas competições no Norte, mais, vamos supor, duas em Lisboa e mais uma no Algarve, entre aspas, já chamava atenção. Até mesmo na internet, o pessoal já ficava já mais. Sim, Porque, e é que depois repara, mesmo ele tendo mais competições que eram boas para nós, não deixava de chamar pessoal de fora, porque os atletas exatamente, vinham na mesma. O fator exatamente, financeiro ia ser bom na mesma. Só exatamente. que nós íamos ter mais oportunidades, ou seja, íamos ter mais atletas portugueses a querer competir. E isso é o que nos falta. Querer estar lá. E depois, olha, é o que a Espanha estava a fazer. Tu disseste. A Espanha Completamente. começou com uma prova. Hoje em dia todo mundo vai para lá competir. Até aqui o Tudo, Reino Unido o pessoal se prepara para ir lá competir. tudo. Entende? Os profissionais. Então, é assim, se fizesse isso, se calhar, e eu, assim, eu posso dizer que o João tem condição de fazer isso, mas deve ter outros interesses. Se calhar dar os Procares é mais interessante do que fazer provas para classificar para a Olímpia, né? talvez mais apoio pela parte das marcas também. Por exemplo, sei lá, a Prozis, a Zumub, a Great IM, É.
Iron Beast, se calhar Hum, entrarem é. e meterem algum dinheiro perante as competições, que é porque isso ajuda, isso é algo que os Estados Porque, Unidos faz hoje. tu falaste uma coisa verdade. Se ele disseres, olha, eu vou fazer 2 provas no Norte, porque eu sempre competi em Portugal mais no Norte. É onde está mais o foco do culturismo. Fala, olha, vou fazer 3 provas no Norte. Eu te garanto que todas as marcas que tem aí entram com ele. Entram com ele e ainda dá um bocado de dinheiro e ainda isso vai. É Mas, assim, nós temos que ter em atenção que criar uma competição é dispendioso. sim. E nós não podemos meter a mão no bolso de ninguém, obviamente, não é? Nós Uhum, estamos aqui a ter uma conversa de café e a dizer o que é que poderia ser melhor, o sim. que é que faria bem ao panorama nacional. No entanto, obviamente que isso tem burocracias e tem investimentos que, epá, são investimentos avolumados, não é? Só para quem tivesse essa possibilidade é que podia fazer. No entanto, tenho sérias dúvidas que já não tenha havido alguém que quisesse criar uma segunda prova em Portugal. Só que quem tem a patente é o João. Portanto, é o João que manda. No entanto, aqui o que nós estamos a discutir não é quem tem, não é quem manda nem quem não manda. Estamos a discutir que a criação de mais provas, mais infraestruturas em Portugal, abria portas para a oportunidade de mais atletas portugueses. E abrindo, obviamente, provas para portugueses, aquilo iam ser provas internacionais, portanto, os estrangeiros vinham na mesma. Uhum, Portanto, era mais uma prova para os estrangeiros também virem. Ou seja, Sim. não só era provas, portas para nós, mas também ia ser portas para ganhar dinheiro também, porque o fator financeiro vai estar sempre em jogo porque existe um investimento. Agora, ia fazer com que nós, como um país com bastante qualidade, que eu acho que temos bastante qualidade, íamos ter uma formação de atletas muito maior e íamos ter uma envolvência maior, porque as pessoas iam ver que realmente têm outra oportunidade. Porque com uma prova só não há oportunidade, porque é realmente a maior prova da Europa e é onde toda a gente já sabe que vêm os tubarões todos. Então há muita gente que diz assim: eu vou lá para quê? é. Não vou lá fazer nada. É verdade, eu também já pensei assim. Mas é Já verdade, pensei porque assim. depois tu, olha, não vou muito longe, do Horse por ter classificado para a Olimpíada, pelo amor de Deus. Vai lá um cara com rede social melhor, não tem nem um físico melhor e não, ele Não, já sabe. mas isso foi o fator financeiro que contou. Eu É. tenho sérias dúvidas que ele já não tenha vindo Hum, com isso feito. É polémico, pode ser, hum, e é triste, realmente é triste, mas eu tenho sérias dúvidas que ele não tenha vindo já a saber que ia ganhar, porque aquele shape, é. não desmerecendo o Orso, porque o Orso é realmente muito bom, mas é no Open, não é na Classic. Portanto, Eu acho que ele eh, voltou para a Open agora, né? voltou agora para a Open. Ele Voltou anda, para a ele Open. anda, ele anda a brincar aos achados. Como eles Yeah. têm este poder, isto é um poder, não deixa de ser um poder, eles andam a brincar onde toda a gente deixa. E pronto, infelizmente vieram brincar ao nosso país e nós temos que nos agarrar a isso agora, não é? Porque vamos sempre, vamos sempre ficar marcados por isso. Sempre, sempre. Sim, sim. E Eu infelizmente para normalmente nós atletas também não é bom. eu normalmente dou o exemplo do Larry Wills aqui na Irlanda. O gajo veio, pegou ali o show mais fácil. Poderiam ter havido atletas melhores que o Larry Wills, porque o Larry Wills não apresentou um físico assim por aí além, e ganhou o Procard, apertou a mão do organizador, vá, tchau, obrigado. O Claro, mas isso já, organizador meteu o postzinho lá no Muscle Contest Irlanda, estás a ver? claro, anda, mas Pronto. isso já aconteceu com muitos atletas assim. Infelizmente, os seguidores e o peso que tu tens no panorama mundial do fitness hoje em dia tem uma resposta muito demasiado boa Tem um e vai peso sempre muito contar, grande. vai sempre Exato. contar. Infelizmente vai ser sempre assim e não somos nós pequeninos que vamos mudar isso. Yeah. Eu já não perco tempo com esse tipo de coisas. Foi o que eu te disse há pouco. Eu faço o meu trabalho o melhor possível, enquanto eu tiver condições físicas, mentais e financeiras por fazer, continuo um sonhador desde sempre. E enquanto eu conseguir ter essas condições, eu vou lá e eu vou ferrar nos calcanhares deles. Depois, quando eu vi que já não tenho condições, arrumo os calções. Já não vale a pena, porque não vale a pena combater. Isto evoluiu de tal maneira que há muitas condicionantes que nós não conseguimos combater. E não vale a pena estarmos nós pequeninos a perder tempo com isso, porque não vai mudar.
Isso tinham que ser grandes instituições, tinham que ser grandes personagens a tentarem mudar esses panoramas. Não somos nós, portanto não vale a pena perdermos tempo com isso. Mudando aqui um pouco de assunto, bora falar um pouco do Arnold agora. Estás a seguir o Arnold? Sim. Sim? Segues, a gente vai começar pela Men's. Queria saber a tua opinião dos atletas que vão competir agora. Nós Temos os temos o Vitor Chaves, Chaves, temos o Andrei Deio, que decidiu voltar para o cenário competitivo. Acho que o Brandon Harrison vai fazer também. sim. O Emanuel, não é? O Emmanuel Hunter também vai. E o que eu falei ainda há pouco do Brasil também ia, mas acho que desistiu. Top 5. Para ti, quem é que vai ser o top 3? Para mim, eu gosto muito do Dayu. Eu acho que o Dayu tem possibilidade de ganhar, para mim. Tem possibilidade de ganhar. Eu acho que ele tem uma harmonia de shape bastante acentuada. Tem peito, tem braços, o ombro tem uma cintura boa, pousa bem. Acho que as costas dele são das mais desenvolvidas deste ano É, do Arnold, verdade. dos que estão no Arnold, Muito forte, do muito line-up. forte. Mas gosto muito também do Vitor Chaves. O Vitor Chaves, para mim, é um dos protótipos da categoria neste momento e foi usado pelo Tyler por isso, mas depois acabou por não ter tido grande sucesso. Agora, assim, mais. Quem é que vai mais? Deixa-me ver aqui. Tens o Brandon. O Brandon depende de como é que ele vai aparecer. O Brandon, o Brandon ainda está com uma muito boa linha, mas eu acho que ele nos últimos anos, para finalizar demais, acabava por perder um bocadinho da densidade das costas e não sei o quê. Eu acho que ele não. Tu achas que o tempo dele já passou? Não, ainda não. Não? Ainda Achas não. que ele ainda tem potencial? Acho, acho. Eu acho que ele ainda Um, está à frente de muita gente. Eu gosto, por exemplo, gosto do Ozkul, só que é um turco, mas opá, não é conhecido. E gosto do Gustavo. O Gustavo também é muito bom. O Gustavo é um francês que eu ganhou o gosto Procard aqui em Portugal. eu gosto do Emanuel Costa. Eu acho que o gajo também tem um físico bacana. Tem, não, Não? é assim, tem todos. O Spinola também é muito bom, que é parecido com o Terry também. O Cavagnoli ganha tudo aqui na Europa, mas de costas acho que pá, Deixa muito a desejar ainda. deixa muito a desejar. Uh, Depois vejo se o Edvan não vai, que era o que eu estava a dizer que não ia. O chinês também acho que não. Pá, para Então mim vá, é top 3. Dayu, para mim é o Dayu em primeiro. O Dayu ou o Chaves em primeiro, segundo e o Hendrickson fica em terceiro. Não sei se ele vai ter força para. Eu acho que é Só, só, Chaves só, primeiro. só pelo nome. Eu acho que é Chaves primeiro. Eu também gosto muito do Chaves para o primeiro, sinceramente. E o Chaves está muito bom. E é super harmonioso, já ganhou campeonatos super competitivos. Só que, por exemplo, o ano passado já não lhe deram assim tanto valor. Não sei. Eu se calhar gostava mais do Chaves até do que o André Dele. Mas, Sim. mas é como te Veremos. digo. Veremos. Isso depois vai depender. É como eu te digo, eu gosto muito deste turco. O Ozkun é muito bom. Só que não tem o nome deles. E, infelizmente, no nosso desporto, conta muito. Conta muito. Sim. Olha, a gente vai encerrar aqui com uma série de perguntas rápidas, que é um quadro novo que eu trouxe aqui para o Carga Máxima. E ainda há uma pergunta que vai parecer um pouco clichê, mas, mas eu acho que se vai encaixar bem. Antes disso, a publicação que eu vi do João Dias, Fibradito. O Fibradito estavas ali a armar uma pose de um front double. Tu alguma vez pensaste em Não, progredir da Men's para a Clássica ou foi só a brincar? não, eu gosto de brincar, eu gosto muito de posar e eu não sou menos físico, eu sou culturista, eu gosto de culturismo. Eu não me via ser muito grande, não me vejo, até pela qualidade de vida e pela dificuldade que eu tenho em ganhar peso, mas eu gosto muito de posar.
E aquilo foi só para mostrar. Eu mando-lhe tudo. E depois ele que veja, que decida. Ele que decida, não estava a contar que ele postasse nada daquilo. Até porque anteriormente eu já tinha lhe mandado uma foto de um side chest e até estava mais bonita do que aquela. E ele até nem disse nada. Mas não, foi só para me mostrar porque eu tinha feito treino de perna e eu mando-lhe sempre feedback de manhã em junho e depois à tarde no treino mando novamente. Yeah. E então eu, como fiz treino de perna, fiz as poses de clássico e depois quando fui a tirar as fotos de Men's Physique para lhe mandar fiquei sem bateria. Então mandei a única que tinha de Men's Physique, que era relaxado, e as de clássico. Eu disse, opá, fiquei sem bateria, mas tirei estas e mandei-lhe. E foi aí que ele pôs isso. Mas não, o clássico para mim era muito difícil. Tinha que perder se calhar um ano de vida de atleta e eu já não tenho idade para isso, porque precisava de colocar algum tamanho em pontos chave, principalmente nas minhas pernas, porque eu tenho os cortes muito profundos nas pernas, fico muito, muito seco nas pernas e no glúteo, etc. Mas não tenho o volume necessário para um clássico pro. Isto são Sim, fotografias, né? sim. Mais do que ninguém, nós temos que ser sinceros com o que é. E embora eu até goste da categoria, eu costumo dizer que eu sou um man físico puro e foi a categoria que me escolheu. E eu não me vejo a fazer outra coisa, mas não fecho a porta a uma despedida Um last lá quando eu, dance. quando eu for, quando eu for master, se calhar. Um last E, dance, tipo, sigam. mas embora ninguém saiba, ou quase ninguém saiba, e eu, quando ganhei o meu Procard, eu estava inscrito no Men's Physique e no Clássico. Eu ia competir no Clássico. Só que depois ganhei o Procard no Men's Physique e depois já não me interessou ir ao Clássico. Realmente eu tinha sunga, tinha coreografia, tinha tudo. Estava inscrito, perdi o dinheiro, perdi tudo. Não queria saber. Só queria era ganhar Ah, o Procard. mas ganhaste o Pro, então. Ganhei o Pro, não, mas na altura o meu preparador, o Marques, queria mesmo que eu fosse. E se eu tivesse ido, eu acho que pelo menos a minha categoria tinha ganho. Yeah, Mas boa, não, boa, já não boa. me interessava, já tinha ganho, já estava bom. Eu acho que também, se isso tivesse acontecido comigo, eu teria feito o mesmo. Teria feito o Porque mesmo. imagina, É eu sou demasiada mesmo menos físico. emoção. E as pessoas, imagina, com o tamanho que eu tenho agora, se eu fosse amador, era um físico competitivo para amador. Agora, eu já competi, já tive em provas em que tinha o Ramon ao meu lado. Ainda era o Ramon de 2019, não era o Ramon que é hoje. E eu vendo o físico destes homens à minha beira, e mesmo os físicos que eu vejo agora, por exemplo, não sei se acompanhas muito o clássico, mas o Mamoli, sabes quem é o Mamoli? Sei, Eu competi, eu competi o em 2000 italiano, né? sim, e ele ganhou o Procard na mesma competição em Itália onde eu fui competir. E eu quando o vi na pintura, e ele ainda era amador, estava-se a pintar ao mesmo lado que eu disse, este gajo é Fora de uma série. coisa fora de série. As pernas deles, imagina agora. E eu não conseguia combater com aquilo. A gente tem que ser sincero. Uma coisa é a gente tirar uma foto bonita e nós já sabemos como é que são as fotografias. As fotografias vendem, mas não é o que eu vejo. Quando as pessoas me Não, falam em clássico, eu digo, se é que vocês não os veem, não veem como eu vejo, à minha beira, a yeah, pintarem, yeah, só a aquecer. Não faz sentido. yeah. Estou bom para menos físico, não mais do que isso. O Mas, pessoal, eu digo exatamente o mesmo ao pessoal. Quando eles me veem no ginásio, ahm, e eles dizem assim, é pá, és muito grande e tal, não sei o quê, eu digo mesmo, já vês, tens noção do tamanho do CIBAM? O CIBAM é tipo, não digo o dobro, né? Que isso já é exagero, mas se- no off-season o CIBAM está ali nos 120 quilos, meu, e as pessoas não têm noção do não quão tem. grande um clássico físico profissional realmente é. São mesmo muito grandes. Há atletas que são mesmo muito grandes. E o Mamoli está impressionante, meu. Agora Está ele vai fazer, impressionante. Para vai mim ele é fazer o candidato. Arnold. Para mim ele é candidato. As Eu pessoas acho que não podem. qualquer um deles naquele nível é candidato a É, ganhar. Dizem que o Mike ele está muito mirrado tá. por, O por Mike para conta mim não agora ganha. do. O Mike para Achas que mim ele não não ganha. ganha? Para mim não ganha. E nós temos dois Mikes. Temos o Mike do 1,73 m e o Mike do 1,70 m. Acho que é isso, ou é 76, 73. O Mike dos 70 para cima, que foi quando ele ficou em top 2 no Olímpia, ganhava. O Mike do ano passado já não ganha, porque as pernas dele desaparecem. Já não é aquele Mike full bonito,
harmonioso. Não é? Ele perde densidade, ele perde volume, ele perde guarda-se. Ele, ele perde muito peso, não se consegue encaixar. Prefiro Sim, outros físicos. Prefiro outros físicos. Os dois brasileiros estão muito bons. Gosto muito. Mateus. O Mateus é um Cibama autêntico, falta-lhe ali algumas coisas, falta, mas é muito harmonioso. O Zancanelli também está muito bom, embora que eu acho que seja mais difícil. E tens outros. O Kimangel de frente também é muito forte. Muito forte. Costas, é o que já sabemos, é muito fraco também, mas é muito forte de frente. Depois quem é que a gente tem mais? Olha, tu tapaste o teu microfone? Não. Tá bem. Não Estás me com o ouves? som muito, estás com o som muito baixo. Então devo estar a ficar sem bateria. Deixa-me ver. Vou ter que tirar os fones. Estás-me a ouvir? Estou bem melhor agora. Ok. Tipo tirar os fones, deve estar a ficar sem bateria. Ahm, O Vicers também acho que vai aparecer igual. Portanto, Só para que eu mim. não gosto do shape do Vicers, meu. Eu acho que ele é muito quadrado, meu. E só que ele parece mais quadrado porque não tem pernas. Ele tem um dorsal fora de série. Acho que ele da cinta para cima é muito bom, mas da cinta para baixo é muito fraco. Sim, uma tábua por completo, tipo Para assim. mim são esses três: o Mamoli, o Menegatti e o outro brasileiro, o Zancanelli. Para mim são os melhores em termos de volume, linha e condicionamento. São os que parecem-me tão à frente. Porque eu acho que o Mike não vai conseguir, a não ser que ele este ano já tenha trabalhado um bocadinho no peso, um bocadinho mais delineado, não tenha subido tanto e consiga acertar um bocadinho a finalização em termos disso. Para Porque ver senão. se o Zanca conseguir finalizar da maneira que ele tem que finalizar, eu acho que ele também tem uma grande Sim, chance. sim, sim. Mas Porque ele está muito ele, bom. Ele melhorou muito. Há dias vi um update. aquele com o Ramon atrás, né? Sim, sim. Meu, yeah, ele estava Está espetacular. tá diferenciado, está diferenciado. E ainda não está a 100%. Vamos ver, vamos Vamos ver. É ver. tudo uma questão de finalização. Então bora lá. Perguntas rápidas aqui para o Filipe Firadito. Hum. Exercício favorito? Exercício favorito? Pá, eu gosto de todos. Sinceramente. Quer dizer, todos não, que eu não gosto de treinar já, nem fazer abdominal. Não sei, não sei, mas talvez pec deck. Gosto muito de fazer pec deck. O que odeias mais? Abdominal. Melhor competição da tua carreira até hoje? O Elves Praga Pro do ano passado. Um alimento que nunca sai da tua dieta? Que nunca sai. Aveia. Aveia. Ah, Básico. estas aqui, pronto, a gente já sabe alguma das respostas, mas alto volume ou alta intensidade? Volume com intensidade. Off-season ou pré? Ahm, Pré. Puxadas ou remadas? Remadas. Máquinas ou peso livre? Peso livre. 100%. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Se amanhã fosse o teu último dia de treino, com quem é que treinavas? Eita. Apanhei-te. Mas tipo, do mundo? Sim, qualquer pessoa do mundo. É o teu último dia. Amanhã, Epá, isso é muito depois de difícil. amanhã, já não podes treinar mais na tua vida. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Pá, não sei, mas eu gostava de treinar com um gajo como o Jorlan, sinceramente. Ahm, Se amanhã fosse a tua última refeição livre, qual é que seria? Ah, podia ser hambúrguer, que ia satisfeito. Fácil. Se fosse eu a Imagina que tu fazer. estás, espera aí, imagina que tu estás na death row. Tu estás-me a dizer que a tua última refeição ia ser um Era um hambúrguer? hambúrguer fácil. 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 Sabes porquê? Porque eu estou sempre em dieta. Sempre. Estou sempre. Mesmo em off, estou sempre em dieta. E então, isto eu acho que vocês vão partilhar, porque vocês são os dois atletas. Tu quando começas a fazer
Tu quando entras num regime de dieta, no lifestyle de dieta, tu começas a valorizar algumas coisas da alimentação que tu, quando és uma pessoa normal, não dás. E uma delas é a comida. A comida, tu começas a valorizar a comida de uma forma que um comum normal não, porque ele Não é banal para não nós. dá valor a passar fome, não dá valor ao facto de tu incutires a ti mesmo que não podes comer aquilo. E então, eu sou uma pessoa que gosto, não sou um apologista de comer a 100% fast food, mas gosto de implementar fast food, gosto de comer fast food quando posso, como. Por isso é que eu não sou uma pessoa que seja muito algada por muita coisa, mas há algumas coisas de comida que me dão prazer. Gosto muito de comer sushi, mas se calhar não sei se trocava o sushi pelo hambúrguer. Talvez, talvez. Eu acho que é daquelas coisas que não é só a comida que está em questão, é a companhia, as pessoas que estão à tua volta, é Tudo. teres as pessoas que tu amas à tua volta a compartilhar aquele momento contigo. Sim, Eu acho sim, que sim. E isso por isso é que aí tu acabas imagina, fazeres uma refeição com os teus amigos normal é uma coisa. Tu, quando não podes comer, mas de repente podes, tens uma abertura para comer, aquilo é um prazer é um que tu só momento, queres partilhar com as pessoas com quem tu gostas. E isso é uma exatamente, valorização da alimentação, e da comida que a grande parte das pessoas não tem. Portanto, eu acho que é exatamente. mais por aí. Pergunta de fecho. Filipe, qual é que é a tua carga máxima com o fisiculturismo? Carga máxima, como assim? O teu objetivo de, 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 de vida com o fisiculturismo, com... O meu objetivo de vida, é assim, eu quando comecei o culturismo não tinha rumo. Era um miúdo que não tinha um trabalho que eu gostasse, não tinha um propósito de vida que eu gostasse, e quando eu comecei a competir, isto aqui foi uma mudança drástica na minha vida, porque eu ganhei um propósito, ganhei ganhei gosto por fazer alguma coisa ao qual eu me sinto realmente bom. Ganhei a possibilidade de ser útil e de poder ajudar, e isso para mim é das coisas mais gratificantes que eu podia ter. E com isso veio a possibilidade de eu me tornar profissional da área, de eu poder ajudar pessoas, de poder compartilhar a minha experiência de vida, a minha experiência a minha experiência competitiva, a minha experiência de trabalho, e poder ensinar as pessoas, poder passar essa experiência para as pessoas, poder trazer alguma coisa boa e poder fazer as pessoas sentirem-se úteis o quanto eu me senti também, vai ser sempre o meu objetivo máximo do culturismo. O culturismo abriu-me portas não só para ser feliz, mas também para fazer feliz, porque trouxe-me experiência, trouxe-me conhecimento, trouxe-me amizades, trouxe-me família, trouxe-me muita coisa. Portanto, acho que o meu objetivo máximo, a minha carga máxima é sempre essa, é aprender o máximo possível para poder ensinar também e poder fazer feliz alguém como o culturismo me faz a mim. Acho que isso é o mais básico que eu poderei dizer. Se tu tivesses uma dica para dar aos iniciantes, a quem está a começar agora, qual é que seria? Uma dica: amar o processo completamente. Acho que as pessoas perdem demasiado tempo à espera do patrocínio ideal, do sabor ideal, da repetição ideal, e esquecem-se que isto aqui tem que ser levado com a mesma leveza que nós levamos a vida. Aprender, aprender muito, ter gosto, fazer com gosto, evoluir, querer evoluir, ouvir muito. E é basicamente isso, é as pessoas terem a noção de que quanto mais gostarem do processo, quanto mais se identificarem com o processo, mais, mais fácil será o processo e mais valioso será o processo. Acho que é muito por aí. Filipe, muito obrigado. Foi Obrigado eu. muito bom Muito falar obrigado, contigo, Filipe. conhecer-te, Obrigado eu. conhecer um Eu, o pouco da tua Fábio, eu já o história conheço há também. muitos anos. Pois é. Lembro-me de eu ver competir. A gente já, ó, essa batalha, ó, anos e anos. Anos e anos. Foi um Também, prazer. Obrigadão quem é que não por me conhece terem o Fábio? convidado, e espero que tenha sido uma boa hora. Não, foi espetacular. Muito, Satisfação enorme. Muito obrigado, muito Filipe. bom Obrigado mesmo. eu, meu Muito amigo. obrigado, Tudo bom Felipe. para ti. Tudo bom. Obrigado, um abraço. 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 Tchau.